Eu fiquei parado no corredor do apartamento, de toalha na cintura, com o celular dela na mão, por uns 40 segundos sem conseguir respirar direito. 40 segundos parece pouco, né? Mas conta isso batendo o coração igual martelo, com a água ainda escorrendo do meu cabelo pro chão, formando uma poça, e você olhando para uma notificação que não devia ter visto. Aí você entende como 40 segundos pode ser a coisa mais longa da sua vida inteira. Deixa eu contar direito, do começo, porque se eu só jogar esse pedaço aí você não vai entender nada. Meu nome não importa muito para a história, mas já que preciso me apresentar, pode me chamar de Ricardo. 39 anos. Sou engenheiro civil, trabalho com obra há uns 15 anos, hoje toco uma construtora pequena aqui em Recife, na zona de Casa Amarela, perto do Alto José do Pinho. Nada de luxo, viu? Não é história de rico chorando em cima de dinheiro. É apartamento de 2 quartos, é Fiesta 2015 que ainda tá pagando, é conta de condomínio que atrasa quando o mês aperta. Eu conto isso porque eu acho importante você saber que essa história não é sobre grana. É sobre outra coisa que dói muito mais. Conheci a Fabiana, vou chamar ela assim, não é o nome verdadeiro dela, mas serve. Conheci ela há uns 11 anos, numa festa de aniversário de um amigo em comum, lá pelos lados da torre. Ela trabalhava numa loja de roupa, hoje é gerente de um salão bonito ali perto de Boa Viagem. Ela é do tipo debochada, gosta de rir alto, fala palavrão sem dó, e na época isso me pegou. Eu era mais quietinho, tipo assim, mais na minha, e ela veio com aquele jeito solto dela e simplesmente tomou conta. Namoramos 2 anos, casamos, já tem 9 anos de casados. Temos um filho, o Theo, que hoje tá com 7 anos. Não vou fingir que era perfeito, não. Ninguém em casamento de 9 anos é perfeito. Quem falar isso pra você tá mentindo ou tá se enganando também. A gente brigava, viu? Brigava principalmente por causa de dinheiro, porque ela gosta de gastar mais do que a gente pode, gosta de comprar roupa, essas coisas, e eu sou mais controlado, mais de guardar. Teve uma vez, faz uns 3 anos, que a gente quase separou por causa disso. Ela tinha comprado um carro novo sem me consultar, um financiamento enorme, e eu fiquei possesso. Gritei moço, gritei que nem doido, coisa que eu não sou de fazer. Ela chorou, disse que eu tratava ela como criança, que ela tinha direito de decidir as coisas dela também. A gente ficou um mês naquele clima esquisito, dormindo de costas um pro outro, e só resolveu porque fomos numa terapia de casal, umas 6 sessões, aí voltou ao normal. Mas ficou uma marca, sabe? Ficou aquela sensação de que a gente não conversava direito sobre as coisas importantes, só empurrava para debaixo do tapete. Além disso, ela sempre reclamou que eu trabalhava demais. E reclamava com razão, eu confesso. Obra é assim, você vira o bicho do canteiro, sai de casa às 6 da manhã, chega às 8, 9 da noite, cheio de poeira, cansado, sem paciência para brincar com o menino direito. Ela ficava muito tempo sozinha em casa com o Theo, principalmente depois que ele nasceu e ela parou um tempo de trabalhar para cuidar dele. Isso ela jogava na minha cara às vezes, com razão. Você não tá nem aqui, Ricardo, você só passa por essa casa. Ela falava isso. Mas também tinha os momentos bons, e eu preciso contar eles também, porque senão fica parecendo que era só briga, e não era. A gente tinha um ritual besta, todo domingo de manhã, de ir a pé até uma padaria ali perto de casa comprar pão de queijo quentinho e um pacote de café, e voltar tomando café da manhã os 3, eu, ela e o Theo, ouvindo rádio, aquelas rádios antigas que tocam forró e MPB misturado. Ela adorava o Seu Valença, cantava alto, desafinada, sem vergonha nenhuma, e o Theo ria dela cantando. Eu lembro de um domingo específico, acho que uns 2 anos atrás, que ela estava dançando na cozinha com o Theo no colo, os dois rindo, e eu fiquei só olhando da porta, pensando que aquilo ali era o motivo de eu trabalhar tanto, era para dar segurança para aquela cena continuar acontecendo. A gente também tinha uma coisa boa que era viajar pro interior, para Gravatá, sempre que dava um feriadinho, alugar uma chácara pequena com uns amigos, fazer churrasco, jogar dominó até tarde. Fabiana era boa de dominó, ganhava de todo mundo, e ficava provocando o pessoal, rindo. Esses momentos eu guardo com carinho até hoje, mesmo depois de tudo o que aconteceu,
por que não dá para apagar 9 anos de vida só porque o final doeu? Então já dá para entender que não era um casamento de contos de fada, não. Tinha rachadura, tinha coisa mal resolvida, mas também tinha amor de verdade, tinha história construída, tinha um menino que nasceu daquele amor. Mas eu amava ela, viu? Amava mesmo. E até hoje, sinceramente, uma parte de mim ainda ama, isso não desliga do dia para a noite, por mais que a gente queira. Os primeiros sinais eu comecei a notar uns 6 meses antes daquele dia da toalha no corredor. Coisa besta no começo, essas coisas que a gente racionaliza porque não quer nem pensar no óbvio. Tipo, ela começou a malhar mais. Achei bom, né? Achei que ela estava cuidando da saúde, incentivei até. Comprou roupa nova de academia, começou a fazer as unhas toda semana, coisa que antes ela fazia de vez em quando. Comecei a notar que ela sumia mais no celular, virava o aparelho para baixo quando eu chegava perto. O que antes ela nunca fazia, deixava jogado em cima da mesa sem nem se importar. Teve um dia que ela disse que ia com as amigas para uma feijoada, num sábado, e eu perguntei qual amiga. Ela ficou meio enrolada, falou a galera lá do salão, de um jeito meio vago que não era do jeito dela. Fabiana sempre foi de contar detalhe até demais, tipo vou com a Carla, a Juliana e aquela menina nova que trabalha lá, sabe qual, esse tipo de coisa. Aquele a galera lá do salão sou estranho, mas eu deixei passar. Eu me lembro até de pensar, bem por cima, deve ser coisa da minha cabeça, eu que ando trabalhando demais e ficando desconfiado à toa. Teve também um perfume diferente. Um dia cheguei em casa e o carro dela, porque ela tinha o carro dela, aquele mesmo do financiamento que causou a briga, tava com um cheiro de cigarro. Ela nunca fumou, eu nunca fumei, o Theo é criança. Perguntei, ela disse que uma cliente do salão tinha pego carona com ela e a mulher fumava, abriu a janela mas ficou o cheiro. Fez sentido na hora. Só que ficou martelando, sabe, essas coisinhas iam se acumulando lá no fundo, tipo aquelas gotas de água que ficam pingando numa pia e você vai ignorando até que um dia você olha e a pia tá cheia. E teve uma vez, isso já mais perto do final, que o celular dela vibrou em cima da mesa da cozinha enquanto ela estava no banho. E apareceu uma notificação, só o comecinho da mensagem, alguma coisa tipo cheguei, te espero. E um nome que eu não reconheci, Diego. Perguntei quem era Diego. Ela disse que era um cliente novo do salão que ela ia atender fora do horário porque o cara pagava bem. Aceitei. Sei lá, você quer acreditar, entende? Ninguém quer pensar que a pessoa que dorme do seu lado, que cria seu filho com você, tá fazendo isso. O dia que eu descobri de verdade foi um sábado, dia de junho, mês passado ainda, tava frio pros padrões daqui de Recife, aquele vento gostoso que vem do mar. Eu tinha ido pra obra de manhã resolver um problema com uma laje que não tinha ficado boa, voltei mais cedo do que esperava, umas 2 da tarde. Fabiana tinha saído com o Theo para levar ele na casa da mãe dela, ali em Aflitos, ia buscar ele só de noite porque ela ia fazer umas coisas. Eu tomei banho, aquele banho de sábado depois de obra, aquela sujeira de cimento que gruda na pele. Saí do banheiro de toalha, ainda pingando, e o celular dela estava carregando em cima da cômoda do quarto, onde ela sempre deixa. Eu não sou de mexer no celular dela, juro por Deus, nunca fui esse tipo de marido controlador que fica espiando. Mas a tela acendeu com uma notificação, e por reflexo, tipo automático, eu olhei. Era um aplicativo de mensagem, não vou dizer qual porque não interessa, mas dava para ver o comecinho sem nem desbloquear o telefone, só a prévia mesmo. Dizia assim, mais ou menos, Diego, amor, hoje eu não aguento mais fingir. Preciso te ver antes que ela volte. Amor. Fingir. Ela. Eu fiquei ali parado, com a toalha, pingando água, lendo aquilo 3, 4 vezes, achando que ia mudar se eu lesse de novo. Não mudou. A notificação sumiu depois de uns segundos, voltou para a tela de bloqueio normal, e eu fiquei com aquele vazio na altura do estômago, sabe aquela sensação de elevador descendo rápido demais? Eu não vou mentir para você dizendo que fiquei calmo e frio, não. Eu não sou herói de filme. Minha primeira reação foi tremer. Literalmente tremer, as mãos, as pernas. Sentei na cama, ainda de toalha,
e fiquei uns 5 minutos só olhando pro nada, pro guarda-roupa, pra nossa cama, pras fotos de casamento que a gente tem penduradas ali na parede do quarto, eu de terno mal ajeitado, ela de vestido branco rindo pra câmera. Depois, quando a tremedeira passou um pouco, veio uma raiva que eu nunca tinha sentido, tipo assim, uma vontade de quebrar tudo. Eu me levantei, dei um soco na parede, machuquei a mão, e ainda hoje tenho uma marquinha ali no nó do dedo por causa disso. Foi burrice, eu sei, doeu pra caramba e não resolveu nada, só me deixou com a mão roxa por uma semana e tendo que inventar desculpa pra galera da obra. Mas depois desse primeiro surto, alguma coisa dentro de mim ligou o modo preciso entender direito antes de fazer qualquer coisa. Deve ser deformação profissional, sei lá, engenheiro é assim, a gente gosta de entender a estrutura antes de decidir se derruba ou não. Eu me vesti, fiz um café, sentei na cozinha, e comecei a pensar com cabeça fria, ou pelo menos tentando. Primeira coisa que fiz foi ligar para o meu irmão, o Marcelo. Ele mora aqui perto, na Casa Forte, e a gente é próximo desde sempre. Falei assim, Marcelo, preciso de você aqui, agora, é sério. Ele chegou em 20 minutos, viu meu estado, minha mão inchada, e perguntou o que tinha acontecido. Eu contei tudo, mostrei a notificação, porque eu tirei print da tela de bloqueio assim que ela apareceu, isso é importante, porque se eu não tivesse feito isso, depois quando fosse encarar a Fabiana ela podia falar que eu tinha inventado ou interpretado errado. Meu irmão, esse é o tipo de cara que não fala por falar. Ele ficou ali olhando o print, calado, e depois falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, Ricardo, antes de fazer qualquer besteira, você precisa saber de tudo. Não adianta confrontar ela hoje com só uma notificação. Ela vai negar, vai dizer que é mal entendido, e você vai ficar sem chão de novo, com dúvida, achando que talvez você tenha viajado na maionese. Isso fez sentido pra mim, apesar de doer ouvir. Porque no fundo, eu sei, tem uma parte da gente que quer que seja mal entendido mesmo, que quer uma desculpa para acreditar que não é real. Só que eu não tinha acesso ao celular dela, e não ia ficar tipo espião invadindo a vida da mulher. Aí eu lembrei de uma coisa. A gente tem um plano de família de operadora de celular, e nesse plano dá para ver o histórico de dados, não o conteúdo das mensagens, mas quanto tempo cada aplicativo é usado, esse tipo de coisa. E também lembrei que a gente tinha configurado, lá atrás, um compartilhamento de localização entre os dois, coisa besta, para saber se o outro já estava chegando em casa, essas coisas de casal. Eu nunca mexi naquilo, mas existia. Abri o aplicativo de localização no meu celular. E vi que o carro dela, que devia estar indo da casa da mãe dela direto para resolver umas coisas, tinha ficado parado por quase 3 horas no endereço que eu não reconhecia, ali pelos lados de Boa Viagem, perto da praia, um lugar que parecia ser um prédio de apartamento. Não parecia comércio. Fiquei olhando aquele ponto no mapa que nem bobo. 3 horas. Meu irmão sugeriu, olha, é meio feio de admitir isso, mas foi o que aconteceu, ele sugeriu a gente ir até lá. Não para fazer escândalo, ele foi bem claro nisso, só para confirmar. Se for besteira sua, a gente volta, pede desculpa para ela em silêncio e esquece isso. Mas se for verdade, pelo menos você sabe com o que tá lidando. Eu concordei, mais movido pela agonia de não saber do que por qualquer plano bem pensado. A gente foi de carro do meu irmão, porque o meu ela ia reconhecer de longe. Chegamos perto do endereço, um prédio residencial simples, desses de classe média, com uns 8 andares, perto de uma padaria que ainda hoje eu passo e sinto um aperto no peito. A gente ficou esperando na rua, dentro do carro, feito dois bobos, olhando para a entrada do prédio, eu com o coração acelerado igual quando eu estava fazendo prova de concurso público, anos atrás. Umas 40 minutos depois, e nesses 40 minutos eu fumei 3 cigarros do meu irmão, coisa que eu não faço há anos, só nesses momentos de desespero mesmo, a porta do prédio abriu e saiu ela. Fabiana. De blusa que eu nunca tinha visto, cabelo diferente do que estava de manhã, penteado, maquiada. E do lado dela, um homem. Alto, mais ou menos da minha idade, camisa polo azul, tipo aquele estilo de personal trainer ou coisa parecida. Eles ficaram na porta se despedindo, ele deu um beijo nela, na boca, ali mesmo,
sem se esconder de ninguém porque, óbvio, eles não sabiam que tinham plateia. Eu confesso que quase saí do carro correndo. Meu irmão segurou meu braço, com força, e falou: não, Ricardo, não aqui, não assim, na frente de sei lá quem, você vai se arrepender. E ele tinha razão, porque essa cena, se eu tivesse ido pra cima ali na rua, ia virar motivo de fofoca em todo o bairro, e o Theo ia crescer ouvindo história de como o pai dele fez escândalo na rua. Eu respirei fundo, tremendo de novo, e fiquei ali só olhando ela entrar no carro dela e ir embora. Depois disso a gente seguiu ela de longe, de propósito, porque eu ainda queria ter certeza de tudo, ver se ela ia direto buscar o Theo como tinha combinado ou se ia inventar mais uma desculpa. Ela foi direto para a casa da mãe dela buscar o menino, na hora certa, como se nada tivesse acontecido, rindo com a própria mãe dela na porta. Nesse ponto eu já não estava mais tremendo de raiva só. Tava tremendo de uma tristeza fria, sabe, aquela que dói mais fundo que raiva. Porque raiva é fácil, raiva você grita e desce. Tristeza ela fica te comendo por dentro. Eu passei a semana seguinte, essa parte é importante contar, juntando mais coisa, com a cabeça meio dividida entre eu preciso confrontar logo e eu preciso ter certeza absoluta antes. Descobri, através de um amigo que trabalha com informática, não hackei nada ilegal, viu? Isso é importante deixar claro, só usei coisa que já estava acessível pelo plano de família e conversei com pessoas. Descobri que o tal Diego era instrutor numa academia ali perto de Boa Viagem, uma dessas academias grandes, cheia de espelho, com aula de spinning e essas coisas. Fabiana tinha começado a fazer aula lá fazia uns 7 meses. Bateu certinho com a época que ela começou a malhar mais, a cuidar mais das unhas, tudo. Também descobri, e isso doeu talvez mais que o resto, que não era a primeira vez que ela ia àquele apartamento. O porteiro do prédio, que meu amigo da obra conhecia porque tinha feito uma reforma ali, confirmou discretamente, sem saber o motivo da pergunta, que a moça ia lá com regularidade nas tardes de sábado fazia uns meses. Isso quer dizer que não foi um deslize de um dia só, foi uma coisa continuada, planejada, com horário certinho para encaixar na rotina da nossa família. Eu liguei para o meu melhor amigo, o Júnior, que é advogado, não da área de família, ele trabalha com empresa, mas ele conhece gente boa nessa área, só para entender, sem tomar nenhuma decisão ainda, quais eram as minhas opções caso a coisa desse no que eu já sabia que ia dar. Ele foi bem direto comigo, falou sem rodeio: Ricardo, primeiro você resolve o coração, depois resolve o resto. Não assina nada, não promete nada, só respira. Foi um bom conselho, porque eu estava numa vontade de simplesmente sumir com as coisas de casa, jogar tudo dela na rua, e isso ia só criar mais confusão. A confrontação aconteceu numa quinta-feira, à noite, depois que o Theo já estava dormindo. Eu escolhi esse momento de propósito, porque não queria que o menino ouvisse nada, ele é pequeno mas entende mais do que a gente acha. Eu estava sentado na sala, luz baixa, só o abajur ligado, quando ela chegou da cozinha com um copo d'água. Eu falei: Fabiana, senta aqui, preciso conversar com você. Ela sentou, meio desconfiada, porque acho que ela já estava sentindo alguma coisa diferente em mim fazia uns dias, eu andava mais calado, mais sério. Eu coloquei o celular em cima da mesa, com o print da notificação na tela, e falei: quem é Diego? Ela ficou branca. Aquela cor que sai do rosto da pessoa quando o chão abre debaixo dela. Que Diego, Ricardo, do que você tá falando? Mentira, na cara dura, do jeito mais óbvio possível. Eu falei: não faz isso comigo. Eu vi a mensagem. Eu sei do prédio em Boa Viagem. Eu sei da academia. Eu sei que não é a primeira vez. Não faz eu ficar aqui provando o que eu já sei, isso só vai piorar as coisas. Ela ficou em silêncio uns bons 10 segundos, olhando para mim, depois olhando pro chão, e começou a chorar. Mas não foi um choro de arrependimento puro, não, foi misturado com um monte de coisa, dava para sentir. Ela falou: eu não queria que fosse assim que você descobrisse. Eu perguntei: como assim? Você queria descobrir de outro jeito? Você estava pensando em me contar? Ela demorou para responder. Eu não sei, Ricardo. Sei lá. Eu estava tão perdida.
Aí veio a parte que eu acho mais importante de contar, porque foi quando a gente realmente se falou pela primeira vez em muito tempo, mesmo que fosse na pior situação possível. Ela falou, com a voz tremendo, você não estava mais aqui, Ricardo. Fisicamente até estava, mas você não estava. Você chegava, comia, ficava no computador fazendo orçamento de obra, dormia. A gente não conversava mais. Eu me sentia sozinha nessa casa, mesmo com você do meu lado na cama. Eu senti uma raiva subir de novo, porque parte de mim queria gritar e isso não justifica nada, e de fato não justifica, mas outra parte, bem lá no fundo, sabia que ela não estava inteiramente errada sobre a distância que a gente tinha criado. Eu falei, tentando segurar a voz, Fabiana, eu trabalhei que nem condenado para dar conforto para essa família. Eu não estava com outra mulher enquanto isso. Eu estava aqui, cansado, mas aqui. Se você estava infeliz, existia 1 milhão de jeitos de resolver isso que não fosse ir para a cama com um instrutor de academia. Ela chorou mais forte, e falou, eu sei. Eu sei que fiz merda. Eu não consigo nem explicar direito por que começou. Ele me dava atenção que eu sentia falta. Só isso. Não é desculpa, eu sei que não é desculpa, mas é a verdade. Eu perguntei, por que precisava saber, você ama ele? Ela ficou quieta um tempão antes de responder. Eu não sei. Acho que não. Acho que eu me apeguei numa sensação, sabe, de me sentir desejada de novo, de ser vista. Mas ele não é você, Ricardo. Não é minha família. Nesse ponto eu já estava chorando também, coisa que eu não sou de fazer na frente de ninguém, mas aquilo saiu sozinho. Eu falei, você destruiu uma coisa que eu não sei se dá para reconstruir. Eu confiava em você mais que em qualquer pessoa nesse mundo. A gente ficou ali, os dois chorando, num silêncio pesado, por uns bons minutos. Aí, antes que eu levantasse, ela perguntou, com a voz embargada, você vai contar para minha mãe? Para sua mãe. E eu respondi, eu não sei ainda, Fabiana. Nesse momento eu nem sei o que eu vou fazer amanhã, quanto mais isso. Ela insistiu, eu tô com medo do Theo crescer ouvindo as pessoas falando mal de mim. E aí eu não aguentei e falei mais forte do que devia, você devia ter pensado nisso antes de ir para a cama com um instrutor de academia num sábado à tarde enquanto seu filho estava na casa da avó. Foi duro, eu sei que foi duro, mas eu estava naquele ponto em que a dor sai da boca antes de passar pelo filtro. Ela baixou a cabeça e não falou mais nada. Só ficou ali chorando baixinho, e depois disso foi que eu levantei e falei que precisava ficar sozinho, sozinho de verdade. Fui dormir naquela noite no quarto de hóspede, que a gente usa mais de bagunça, tirei umas caixas de cima da cama para caber, e fiquei olhando pro teto até quase 4 da manhã. Nos dias seguintes, eu confesso que tive umas reações que hoje eu me arrependo um pouco. Cheguei a mandar mensagem pro tal Diego, achei o perfil dele numa rede social através do nome que descobri, mandei uma mensagem cheia de raiva, chamando ele de covarde, de aproveitador, um monte de xingamento que não vou repetir aqui. Ele nem respondeu, ou bloqueou, sei lá. Foi um desabafo inútil, mas foi o que eu consegui fazer naquele momento para colocar aquela raiva toda em algum lugar. Também cheguei a contar para minha mãe, num momento de descontrole, liguei para ela chorando tipo criança, coisa que não fazia desde adolescente, e isso eu me arrependo mais ainda, porque envolveu ela numa dor que não era dela. E hoje minha mãe olha para Fabiana com uma cara de desconfiança que talvez nunca mais suma, mesmo se a gente resolver as coisas entre nós. Teve um episódio, também nessa semana logo depois da confrontação, que eu não tenho muito orgulho de contar, mas vou contar porque preciso ser sincero com você que está ouvindo essa história. Eu peguei as roupas dela, um monte de roupa que ela tinha deixado no armário, e botei tudo dentro de sacola de lixo, daquelas pretas grandes, e deixei do lado de fora da porta do apartamento, tipo um filme de novela mexicana mesmo, bem clichê. Fiz isso de noite, tarde, sozinho, meio possuído por aquela raiva que ainda não tinha achado lugar para ir. No dia seguinte, de manhã, olhando aquilo ali largado no corredor do prédio, os vizinhos passando e olhando de rabo de olho, eu me senti um bocado ridículo e recolhi tudo de volta antes que ela chegasse para pegar as coisas do jeito combinado.
Conto isso porque acho importante mostrar que ninguém reage direito o tempo inteiro numa hora dessas. A gente vive um tempo meio fora de si, fazendo coisa que não faz sentido nenhum, e só depois, com a cabeça mais fria, é que consegue olhar para trás e ver a besteira. Mas com o tempo, umas 2 semanas depois da confrontação, eu comecei a pensar com mais calma sobre o que fazer. Fabiana tinha se mudado para a casa da mãe dela temporariamente, para dar espaço, coisa que os dois concordamos que era necessário. O Theo perguntava por ela todo dia, e isso partia meu coração, porque a criança não tem culpa de nada disso, e eu não queria que ele sentisse o peso da bagunça que os adultos causaram. Fabiana pediu para a gente tentar terapia de casal de novo, com um psicólogo diferente do de antes, um homem mais velho, ali num consultório na Aflitos, perto até da casa da mãe dela. Eu fiquei em dúvida por um bom tempo se valia a pena, porque tinha uma parte de mim que já tinha decidido que era o fim, que confiança quebrada desse jeito não tem conserto. Mas outra parte, mais fraca talvez, ou mais esperançosa, sei lá, ainda pensava no Theo, na história dos 9 anos, em tudo que a gente construiu junto. Desde comprar o primeiro apartamento com aquele financiamento apertado até a viagem que fizemos para Fernando de Noronha no nosso aniversário de 5 anos, uma das melhores semanas da minha vida. Fui para a primeira sessão mais por curiosidade sobre mim mesmo do que por esperança no casamento, sinceramente. Queria entender por que eu ainda sentia aquela vontade de tentar, mesmo com tudo o que tinha acontecido. As sessões foram difíceis. O psicólogo, logo na segunda ou terceira vez, falou uma coisa que ficou martelando na minha cabeça: traição não é sobre uma pessoa ser boa ou má. É sobre um sistema que quebrou em algum ponto, e uma pessoa escolheu resolver isso do jeito errado, ao invés de encarar de frente. Isso não tirava a responsabilidade da Fabiana, o psicólogo deixou bem claro isso também, mas ajudou eu a entender que aquilo não era só sobre eu ser trouxa ou ela ser má pessoa. Era mais complicado que isso. Ao longo de umas 10 sessões, a gente foi destrinchando um monte de coisa. Fabiana admitiu coisas que eu não sabia, tipo que desde que o Theo nasceu ela vinha lutando com uma tristeza que ela nunca chamou pelo nome certo, mas que hoje, olhando para trás, parecia mais que depressão pós-parto mal resolvida, misturada com a solidão de ficar em casa sozinha enquanto eu trabalhava tanto. Ela não usou isso como desculpa para traição, o psicólogo foi bem firme nisso, não deixava ninguém escapar de responsabilidade, mas ajudou a entender o contexto todo. Eu também admiti coisas minhas, tipo que eu usava o trabalho como fuga, porque desde que meu pai morreu, uns 4 anos atrás, eu tinha muito medo de não conseguir sustentar minha família, e isso virou uma obsessão meio doentia de trabalhar sem parar, mesmo quando não precisava tanto. Mas por mais que a terapia ajudasse a entender, ela não resolvia a coisa principal. Eu não conseguia mais olhar para Fabiana sem ver aquela cena do prédio em Boa Viagem, o beijo na porta, o amor na notificação. Toda vez que ela chegava perto de mim, mesmo só para um abraço, uma parte da minha cabeça disparava aquela imagem, e eu me afastava sem nem querer. Depois de 2 meses assim, entre terapia, tentativas de reaproximação, dias bons e dias ruins, eu tomei uma decisão que doeu muito, mas que eu sinto que foi a certa para mim. Eu falei para Fabiana que a gente precisava se separar de verdade. Não como castigo, não como vingança, mas porque eu tinha entendido, com a ajuda de todas aquelas sessões, que eu não conseguiria reconstruir confiança nenhuma enquanto tivesse aquele filme passando toda vez que fechava os olhos perto dela. Ela chorou muito, pediu, implorou até, disse que ia fazer qualquer coisa para consertar. Eu falei uma coisa que hoje eu acho que resume bem o que eu sentia: Fabiana, eu não tô te deixando porque eu quero te castigar. Eu tô te deixando porque eu preciso me cuidar. Eu preciso voltar a dormir à noite sem sentir esse aperto no peito. E do jeito que as coisas ficaram, eu não sei fazer isso do seu lado. A separação foi dolorosa, como toda separação é, mas a gente conseguiu manter um mínimo de respeito, principalmente por causa do Theo. Fizemos um acordo de guarda compartilhada, dividimos as coisas de um jeito justo, sem brigar por móvel ou coisa material, o que eu acho que é bem raro de acontecer, mas a gente conseguiu. O tal Diego, pelo que fiquei sabendo através de conhecidos em comum meses depois, foi demitido da academia porque, segundo um amigo meu que também frequentava lá, ele tinha um histórico de se envolver com alunas casadas, e quando isso veio à tona com outra mulher,
Meses depois do meu caso, a academia decidiu não renovar o contrato dele. Não sei se isso é justiça poética ou só coincidência, mas confesso que quando fiquei sabendo, senti um alívio besta, tipo assim, ah, então não era só comigo, ele é assim mesmo. De um jeito estranho, isso ajudou eu a não pessoalizar tanto a dor, entender que aquele homem provavelmente ia fazer isso com qualquer mulher vulnerável que cruzasse o caminho dele. Fabiana, hoje, quase um ano depois de tudo isso, continua trabalhando no salão, mora num apartamento pequeno ali perto da casa da mãe dela, e a gente conseguiu, aos poucos, construir uma relação de ex-marido e ex-mulher que funciona bem o suficiente pelo Theo. A gente troca mensagens sobre a escola dele, sobre médico, sobre essas coisas do dia a dia de pai e mãe separados, e não tem mais aquele veneno de raiva nas conversas. Teve um dia, uns 6 meses depois da separação, que ela me mandou uma mensagem, fora do assunto do Theo, só falando: Ricardo, eu sei que eu estraguei tudo. Queria só que você soubesse que eu penso muito nisso, e que eu tenho vergonha do que fiz. Eu respondi só obrigado por dizer isso, porque sinceramente não sabia o que mais falar, mas aquilo trouxe um tipo de paz, sabe, não apagou a dor, mas ajudou a fechar uma porta que ainda estava meio entreaberta dentro de mim. Eu, da minha parte, saí dessa história diferente do que entrei. Continuei na terapia sozinho por mais uns meses depois da separação, porque entendi que precisava trabalhar essa história do trabalho como fuga, esse medo de não ser suficiente que vinha desde a morte do meu pai. Aprendi a dizer não para algumas obras, a chegar mais cedo em casa para os dias que fico com o Theo, a cozinhar coisas simples pra gente, um arroz com feijão bem feito, uma carne de sol que ele adora, essas coisas bobas do dia a dia que antes eu nunca tinha tempo de fazer. Hoje, sinceramente, eu não sinto mais raiva da Fabiana. Sinto uma tristeza que de vez em quando ainda aperta, principalmente quando vejo alguma coisa que lembra os tempos bons, tipo uma música que tocava muito quando a gente namorava, ou quando o Theo fala alguma coisa engraçada que puxa dela. Mas não é mais aquela dor que paralisa. Virou mais uma cicatriz, sabe, dessas que você sabe que tá ali, às vezes coça, mas não sangra mais. O que eu aprendi com tudo isso, se é que dá para tirar algum aprendizado de uma coisa tão dolorida, é que a gente não pode deixar de olhar para as pessoas que ama só porque a vida engole a gente com trabalho e responsabilidade. Não é desculpa para o que ela fez, longe disso, cada pessoa escolhe como reage às próprias dores, e ela escolheu um caminho que machucou muita gente. Mas também aprendi que eu tenho minha parte de responsabilidade em ter deixado a gente chegar naquele ponto de distância, e hoje eu carrego isso comigo não como culpa que me destrói, mas como um alerta permanente para não repetir o mesmo erro, seja com quem for que eu vier a construir uma vida no futuro. Semana passada, um sábado, eu tava com o Theo aqui em casa, fazendo aquela pipoca de sempre para assistir um filme, e ele me perguntou do nada: pai, você e mamãe vão voltar a morar junto algum dia? Eu sentei do lado dele, pensei um pouco antes de responder, e falei: não, filho. A gente não vai voltar a morar junto. Mas eu e sua mãe amamos você do mesmo tanto, cada um do seu jeito, e isso nunca vai mudar. Ele ficou quieto um segundo, olhou para a pipoca, e falou: tá bom, do jeito mais tranquilo do mundo, porque criança processa as coisas de um jeito que a gente adulto às vezes esquece que é possível. E é isso. Hoje eu olho para trás e vejo um homem que passou por uma das piores dores da vida dele, que fez umas besteiras no meio do processo, tipo aquele soco na parede e aquela mensagem de raiva que mandei, mas que também conseguiu, aos poucos, se levantar sem virar uma pessoa amargurada. Eu não sei se um dia vou confiar totalmente em outra pessoa de novo do jeito que confiava antes daquele sábado de junho. Mas sei que ainda tenho meu filho, minha obra, meu irmão que segurou minha mão naquele carro parado na frente do prédio em Boa Viagem, e uma versão de mim que, apesar de tudo, ainda sabe fazer um arroz de bode decente e ainda sabe rir de verdade quando o Theo conta uma piada sem graça. E por enquanto, para mim, isso já é o suficiente para seguir em frente.